Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Lembro que tinha um desenho japonês, agora eu vou mostrar que eu sou velho. Tinha um desenho japonês que chamava Dom Drácula, Laura. Você lembra disso daí? Não. Já, eu acho que você já não é, mas era da época que eu era criança, que isso aí nos anos 80. Sim. E era uma animação japonesa, de desenho, como é que chama? Mangá. E o Drácula lá era totalmente voltado para o humorismo, para o humor e tal, assim. Ele fugia do estereótipo de Drácula. E eu acho legal, meu. O Eu acho próprio legal. Drácula, né? Eu já adaptei Drácula para jovens. Então eu li o original em inglês e traduzi adaptando. O próprio Drácula, ele foi escrito lá em 1800 e bolinha, ele foi uma grande mudança. Justamente essa mudança que o Sidney estava comentando. Por quê? Porque pela primeira vez, um inimigo, um antagonista, né, aparecia como nobre. É a primeira vez que isso acontece na literatura, digamos, de romances em geral, né? Literatura para o público em geral. Porque até então, na cabeça dos escritores e da cultura, né, as pessoas presumiam que precisava funcionar assim. O malvado tinha que ter cara de malvado. Tinha que ter uma aparência que imediatamente significasse como ele era por dentro. E o Drácula é uma grande quebra desse clichê. Porque o Que virou Conde... clichê ao longo do tempo. Exatamente, virou clichê ao longo do tempo. Mas quando ele foi lançado, ele foi um choque. Porque os vitorianos lá que leram essa história ficaram: como pode alguém tão elegante, tão bem educado, que mora num castelo, que se veste muito bem, que anda de carruagem, que conversa com as pessoas de maneira super articulada, como pode esse ser beber o sangue das criaturas inocentes, pegar a mocinha lá e ir mordendo o pescoço dela até ela quase desfalecer? Como pode isso? Foi um choque. Veja, gente, como é interessante isso. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. A aparência quebrou com o conteúdo. No caso, isso foi tão espetacular, fez tanto sucesso, que foi incorporado imediatamente. Então, ele não era um clichê, ele era uma quebra do clichê, o Drácula, e ele virou um clichê. Ou seja, hoje em dia, nada mais comum do que ver o bandido elegante, o bandido que fala bem, o bandido articulado. Isso existe, né? O monstro que se disfarça de alguém da alta sociedade. Isso existe agora. Mas foi criado ali, tá? Em 1800 e bolinha. Então, o que eu recomendo a vocês, fiquem de olho nessa quebra. Sempre interessante. Porque pode causar repulsa num primeiro momento, mas no mínimo você está causando movimento. E assim, nem todos os clichês que você vai quebrar vão ser bem aceitos. E podem não ser bem aceitos hoje, mas podem ser bem aceitos daqui a 10 anos, por exemplo. É o preço que você paga por testar. É o preço que você paga para tentar sair do lugar comum. Que, aliás, gente, é isso que a gente precisa fazer. No fundo, né, Laura? O que a gente quer é que você saia do lugar comum. Olha, o Ponciano está levantando coisas interessantes aqui nessa live. E quando os clichês se confundem com a biografia dos autores? É uma bela discussão essa, viu, Ponciano? Tem muita gente que levanta essa lebre, sim. Quanto é positivo LGBTs escrevendo só sobre LGBTs, mulheres sobre mulheres, pretos sobre pretos? Putz, querido, não tem resposta fácil para essa não. Tem muita gente que diz, aquela questão de lugar de fala, né? Que você realmente, para falar com propriedade de determinada identidade, você precisa pertencer ao grupo. Então você vai falar, sei lá, sobre lésbicas, você precisa ser lésbica.
você vai falar sobre a experiência de ser preto, você precisa ser preto. E tem gente que tem alergia a isso, que diz onde está a criatividade, onde está a possibilidade de escritores se colocarem na pele de personagens variados. Onde está a imaginação humana? Então, essa discussão é sem fim. Tá? Só o que a gente recomenda como questão prática é que você nem considere que por você pertencer a um grupo e falar, ter um personagem daquele grupo, você automaticamente será interessante. Por exemplo, você pertence a uma minoria LGBT, então você acha que você cria uma história LGBT e todo mundo vai adorar a sua história. Não necessariamente. Se ela for chata, não importa você pertencer àquele grupo, tá? E nem achar que por outra pessoa que não pertence ao grupo, quer dizer, se você nas suas histórias abordar um grupo ao qual você não pertença, é claro que você pode, é só que você deve ter cuidado, e hoje em dia já foi adotada até a leitura sensível para evitar problemas, você deve ter cuidado para não ofender ninguém desnecessariamente. Se você quiser ofender, muito bem, ofenda. Mas não ofenda sem querer, que é como a Silmara estava comentando. Às vezes a gente entra numa seara, nem sabe bem o que está acontecendo e ofende. Então, só tome esse cuidado. Se você for falar de algo que não é a sua vivência direta, tome cuidado para não ofender desnecessariamente. Então, saber, eu não posso usar esse termo, eu não posso me referir a esse clichê, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ofender e eu não estou querendo ofender. Agora, se você quiser ofender, aí... Também arque com as consequências, né? Problema. Aí você sabe o que está fazendo. Mas sim, existe essa discussão. Eu acho, sim, existe essa questão de lugar de fala. É muito difícil alguém explicar o que é ser, por exemplo, um homem trans sem ser trans. É verdade, isso é muito estranho, né? Para quem não é trans, é muito estranho essa experiência de querer modificar o corpo, porque a identidade na cabeça é diferente do corpo físico. Tanto que essa é uma dificuldade que causa muita polêmica por aí, tem muita gente que não entende de jeito nenhum. Mas veja, é difícil você fazer um personagem que seja trans se você realmente não tiver essa experiência. Mas se você resolver botar um personagem trans na sua história, então pesquise bem para não falar algo que pessoas trans achem ofensivo. E fique no estereótipo que vai, com certeza, se você não tiver pelo menos amigos ou conhecidos no círculo próximo, você não vai ter absolutamente nenhuma experiência, nem para acrescentar no debate, né, na sua história. E com certeza você vai ficar em algum clichê. Sim, algum clichê porque você raso. simplesmente não tem bagagem sobre esse assunto. Gente, e lembrando, hoje em dia dá para se saber de tudo. Tudo. Virou outra coisa o mundo. Você põe aí, pode experimentar. Sei lá, homem trans que toca violino. Tô brincando aqui, né? Mas, você procura as coisas no Google, você acha as pessoas mais incríveis dando entrevista, mostrando a casa, falando como foi a infância. A gente acha tudo. Então não tem muita desculpa para um escritor. E você acha canal de gente trans Sim. Trans é só um exemplo, você acha de tudo, né? Todas as tribos possíveis você vai encontrar alguém que tem um canal que fala só daquilo. Exatamente. Então, sei lá, eu quero saber quais são as gírias dos mergulhadores. Procura aí que você vai achar. Né? Eu quero saber como é que é uma pessoa, sei lá, que tem mal de Tourette. Pronto, você procura aí, você vai achar. É incrível, né? Aliás, canal de Tourette tem no próprio YouTube também, tem uns caras muito legais de acompanhar. Eu acho super interessante, Tem inclusive agora, tem o Tourette Cast, que são 2 caras com Tourette. Que é a coisa mais engraçada do planeta. Aconselho você. Você gosta de coisas bizarras, né? Entra lá, procura lá, Tourette Cast, que vocês vão se divertir. Tá bem.